Olá, o assunto é carros e o tema envolve o seguinte: será que você precisa trocar de carro com tanta frequência? Será que é necessário trocar de carro a cada ano, a cada 2, 3, 5 anos? Será que faz sentido o fato de que a população no Brasil é a que mais troca de carro no mundo? Será que isso realmente é algo interessante, considerando que nós temos os carros mais caros do mundo? Vamos pensar então a respeito disso? Meu nome é Leandro Mateira, eu sou consultor automotivo pessoal na Carro e Dinheiro e autor do livro digital Como Escolher o Seu Carro Ideal. E eu resolvi tratar desse assunto porque recentemente eu li uma notícia afirmando exatamente isso, que o brasileiro é aquele que mais troca de carro no mundo, com a frequência menor. Então, os dados foram apurados num estudo da Telefônica e, de acordo com essas informações, o ciclo do carro aqui no Brasil é de 1,7 ano. Para se ter uma ideia, no Reino Unido e nos Estados Unidos, olha só, nos Estados Unidos, por exemplo, o tempo que o motorista fica com o mesmo carro é de cerca de 3 anos. Na Alemanha, 2,8 anos e na Espanha são 2,3 anos. E eu me recordo também, na época do lançamento da Jack Motors no Brasil, o Sérgio Habib, o presidente, havia mencionado, né, que um estudo também apontava para um ciclo muito curto aqui no Brasil. Na época ele havia identificado como 32 meses e na França, por exemplo, seriam 60 meses. Mas vamos pensar um pouco mais a respeito disso, porque, como eu disse, nós temos os carros mais caros do mundo aqui no Brasil e as trocas sucessivas geram maiores impactos financeiros ainda. Isso é extremamente complicado quando a gente pensa no nosso bolso. E já houve a publicação de um estudo na revista Exame mostrando, por exemplo, que ficar com um carro por 10 anos seria mais vantajoso financeiramente do que ficar com ele por 5 anos. Eu vou colocar o link da matéria aqui embaixo na descrição do vídeo e no YouTube. Então, o que acontece? Aqui a ideia não é defender uma regra específica para todas as pessoas, porque cada pessoa, cada família tem um perfil. Então, eu não acredito em fórmulas prontas como interessante ficar por 3 anos, por 5 anos, por 10, por 15 anos. Não, eu acho que cada caso é um caso, mas o importante é a gente refletir a respeito. Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. E de cara eu queria comentar uma história engraçada que aconteceu comigo. Certa vez uma amiga veio me visitar e eu fui buscá-la, né, em determinado local, estava dando uma carona para ela e ela comentou que havia vendido o carro dela porque estava muito velhinho, né? E ela não sabia que eu tinha um outro carro que era o mesmo carro que ela tinha, só que o meu era de uma geração anterior, né? Então o meu carro, que ela ainda não conhecia, era mais antigo do que aquele que ela vendeu achando que estava muito velhinho, né? Foi algo muito engraçado isso daí e mostra que as pessoas aqui no Brasil principalmente acabam não atentando para o fato de que os carros são bens duráveis e não de consumo. Então, claro que eles não são feitos para durar para sempre, mas se forem carros de boa qualidade e se forem bem conservados, eu vou falar mais sobre isso lá na frente, esses carros podem durar por muito mais tempo do que as pessoas imaginam. Então, vou citar um dado aqui. Recentemente, uma fabricante lançou dois carros equipados com um conjunto com um câmbio, né, de dupla embreagem, e eles comentaram ali que a estimativa era de que a durabilidade daquele câmbio seria por toda a vida útil do carro, e eles estimavam em 10 anos ou 240 mil quilômetros. Então, esse é um dado concreto
que faz a gente refletir um pouquinho, né? Se a própria fabricante estima mais ou menos aí uma vida útil por volta de 240 mil quilômetros, por que será que tantas pessoas vendem carros com menos de 20 mil quilômetros, por exemplo? É realmente algo que não faz sentido. E não faz sentido principalmente se nós pensarmos nas necessidades. E como eu costumo defender, o fator prioritário para a escolha de um carro ou para pensar na troca é realmente refletir sobre a necessidade daquela mudança, daquela compra e pensar se o carro atual ou o carro que você quer comprar vai atender às suas necessidades. Então, se a pessoa possui um carro que atende bem às suas necessidades, que está em pleno funcionamento, que está bem conservado, em muitos casos vale a pena refletir mesmo se é necessário trocá-lo. E o que acontece aqui além da questão da durabilidade em si do carro, né, a gente está falando sobre esse fator, existe um outro componente um pouco mais relacionado ao lado emocional, que é a questão das constantes mudanças de estilo, de design nos carros, que fazem com que alguns veículos, apesar de continuarem funcionando muito bem, eles acabam ficando com uma linguagem defasada. O que é isso? Eles acabam ficando com uma imagem antiquada. E por quê? Porque são promovidas várias alterações justamente para que ocorra isso, né? E as pessoas que acabam valorizando muito a questão de imagem, de status, acabam ficando muito preocupadas, né, com mudanças sucessivas e em muitos casos não se trata de um novo carro, apesar dos comerciais, do marketing explorar sempre a palavra novo. Em muitos casos não, é apenas um facelift, é uma mudança superficial, estética, principalmente na frente e na traseira do carro, nas rodas, mas é algo que não altera o projeto em si, em detalhes importantes, e as pessoas muitas vezes acabam fazendo essas trocas sucessivas que não fazem sentido nenhum. Falando agora, eu acabei lembrando até do caso que eu conheci de um pai, de um cliente aqui na consultoria automotiva, que realizava trocas sucessivas de caminhonete, uma caminhonete diesel. É uma caminhonete cujo modelo está em fabricação há mais de 10 anos, sem mudanças significativas. Mais de 10 anos é o mesmo carro e esse senhor realiza frequentemente a cada ano a troca por um modelo novo, supostamente novo, mas é algo que não faz sentido nenhum. Primeiro porque não é um carro novo, segundo porque uma caminhonete, ainda mais a diesel, é desenvolvida para durar por muito tempo e o gasto adicional até para a compra de um carro a diesel tem a ver com esse ponto da maior durabilidade. Portanto, isso daí não faz sentido, é importante atentar mesmo para quais são as condições de uso efetivas para que não haja tantas mudanças sem fundamentos realmente plausíveis. E isso tudo também depende do seguinte fator, né? Porque é importante lembrar que aqui no Brasil a gente tem um fator histórico que diz respeito ao seguinte: antigamente, principalmente antes da abertura comercial, entre aspas, promovida pelo governo Collor, realmente a gente tinha carros muito defasados aqui, carros que acabavam dando problemas com frequência, que não duravam tanto. E aí foi realmente ficando um conceito, né, na sociedade de que carros com alta quilometragem devem ser evitados, e até por isso há tantos casos de adulteração também, né, na quilometragem de carros usados. E isso, né, se naquela época tinha talvez algum fundamento, hoje essa realidade mudou. Então a gente tem alguns carros aqui no Brasil que tem uma qualidade interessante, e esse é um fator fundamental, né? A compra de um carro deve priorizar a análise da qualidade dele, considerando o projeto, características técnicas. E se realmente você compra um carro de qualidade, ele pode durar por muito tempo, principalmente se for bem conservado.
por conta disso, eu acho que é muito interessante refletir com bastante atenção para descobrir se vale a pena mesmo trocar de carro ou não. E eu, no meu trabalho como consultor automotivo pessoal na Carro e Dinheiro, acabo orientando clientes a respeito disso. Alguns deles até desistem de trocar de carro porque percebem que podem ficar com o carro atual por mais tempo e isso traz uma economia significativa. E também eu oriento clientes para que, isso é fundamental, para que ao trocar de carro, comprar um carro, escolham carros bons, adequados ao seu perfil e carros de qualidade, porque aí eles poderão durar por mais tempo, evitando essas trocas constantes e muita perda de dinheiro. Isso daí compromete seu tempo, né? Você fica ali naquela situação de dúvida, incerteza, são tantas burocracias, é um desgaste de negociar o seu carro atual, trocar um carro novo. Isso tudo você pode deixar de lado por um bom tempo se você escolher um bom carro que vai te atender por um bom tempo. E eu também escrevi recentemente um livro digital chamado Como Escolher o Seu Carro Ideal, que está disponível no site www.oseucarroideal.com.br, oseucarroideal.com.br. E esse livro digital é muito interessante porque ele traz um roteiro, um método com 5 passos, com os 5 passos fundamentais para você avaliar tudo que é necessário para fazer uma boa escolha de um carro e inclusive evitando essas trocas sucessivas. Isso daí, imagina, né? Você acaba, imagina a satisfação que você consegue atingir para você, para sua família, tendo um carro adequado ao que você quer, né? Muitas vezes com uma qualidade, com uma segurança bacana, de acordo com as suas necessidades, um carro seguro, econômico dentro das possibilidades do mercado. Então, imagina como seria bacana, né? Que você tivesse essa possibilidade de escolher um carro seguindo um roteiro, para que você não fique perdido. E então a ideia desse livro digital, Como Escolher o Seu Carro Ideal, que eu escrevi, é justamente ajudar você a fazer uma compra mais consciente. Agradeço então bastante pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se também no nosso canal aqui no YouTube, porque haverá muitas novidades sobre esse assunto, seu carro e seu bolso. Obrigado pela atenção, até a próxima e um grande abraço. Valeu!